Aquele que é crente, cristão e vive pela palavra de Deus precisa ter entendimento claro daquilo que Deus abomina, que Deus odeia. Então essa é a primeira. Deus não criou Adão e outro Adão. Quando você tem um dono, você não faz o que você quer, você faz o que o dono manda. Meus amigos, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Obrigado por ter clicado nesse vídeo. Olha, o vídeo de hoje está muito forte. Peço a você que assista até o final e não saia desse vídeo sem deixar sua curtida e sem deixar o seu comentário aqui, que para nós é muito importante. Vamos acompanhar o que o pastor falou a respeito do assunto e eu quero trazer uma declaração aqui muito forte para você refletir, tá bom? Vamos acompanhar. Né, e trouxe transformação na vida de pessoas. E nós pregamos a palavra de Jesus, é o Evangelho. Ele tem que ser pregado por toda parte. Doa a quem doer, ou aceite aquele que crê. É o Evangelho. Sobre lidar com os ataques, o pregador da palavra, o pastor, ele não deve se comprometer. Ele tem que anunciar o Evangelho pleno. E essa é a minha oração nesses dias. Nesse mês de junho, então, onde existe tanta mensagem em uma agenda, tem que ser pregado o Evangelho pleno sobre o que está acontecendo. Quero ver todo mundo aí pregando. Vamos embora. E nesse mês de junho, esse mês de orgulho para muita gente, a gente vai estar falando sobre realidades pecaminosas na palavra de Deus. Aquele que é crente, cristão e vive pela palavra de Deus precisa ter entendimento claro daquilo que Deus abomina, que Deus odeia. Então essa é a primeira mensagem de muitas que vem nesse mês de junho para vocês. Corajoso, delicado ponto a ser tocado, mas precisamos separar o joio do trigo. Gente, desde quando tocar no assunto de pecado na igreja se tornou uma questão de coragem e de ser um assunto delicado? Jesus não teve nenhuma dificuldade, o apóstolo Paulo não teve nenhuma dificuldade. Por que você e eu deveríamos ter? Pelo contrário, é hora da igreja falar mais do que a Bíblia diz sobre pecado. Isso não é um privilégio. Meus irmãos, sobre isso que ele falou aqui é verdade. Está na hora sim das pessoas pararem de falar o que pensa, o que acha. Não porque eu acho isso, não porque eu acho aquilo, mas focar no que a Bíblia realmente diz. Tem muitas pessoas passando pano para coisas que estão erradas diante de Deus, para coisas que a Bíblia condena. Tem muita gente passando pano. E o pastor aqui está certo nessa expressão, porque tem muitas pessoas deixando de lado o que a Bíblia diz e focando, porque eu penso, porque eu acho, né? E aí vem os teólogos, com essa nova teologia, essa teologia contemporânea, né, que mais contribui para o esfriamento da fé, que mais contribui para que as pessoas venham deixar de lado os princípios bíblicos cristãos, a sã doutrina que Jesus e os apóstolos nos ensinaram, e dando vazão aí a espíritos enganosos, a líderes que são, na verdade, guias de cegos. E essa é a verdade. Mas daqui a pouco eu quero trazer um comentário e algo aqui que muitas pessoas não estão falando, que tem muita gente que não está tocando nesse assunto, e eu quero abordar com você aqui. Mas vamos continuar acompanhando o vídeo aí. Todos nós devemos falar nesse assunto também, em nome de Jesus. O Evangelho é sobre arrependimento, mudança, né? Não viver para si mesmo, não viver pela carne, mas pelo Espírito. Esse é o ponto, essa é a chave. E nesse mês de junho, a gente tem falado e vai continuar falando sobre o termo desse orgulho que tenta movimentar o mundo todo aí. Mas nós cristãos, você que é crente em Jesus, pela Bíblia, tem um princípio a ser seguido. É isso aí. Não quero perguntar e sim agradecer pelo seu posicionamento sobre esse mês. Olha, eu espero que eu não seja o único. Muito pastor pregando sobre vitória, conquista, provisão, oração, glória a Deus por tudo isso. Mas eu acho que, mais do que nunca, é hora de se pregar também sobre pontos daquilo que move muito a sociedade desses dias, move muito a nossa geração nesses dias. E esse é um assunto muito importante e deve ser pregado esse mês a respeito do que a Bíblia diz diante dessa agenda cultural que tenta movimentar o mundo inteiro, sendo que o cristão, aquele que crê em Jesus, ele tem um posicionamento. Então eu acho que é uma responsabilidade, né, de muitos pastores e líderes, nos seus púlpitos, literalmente, lerem a Bíblia com a sua igreja, porque a igreja precisa cada vez mais de esclarecimento vinda do altar sobre aquilo que Jesus diz, né, que os apóstolos disseram pelo Espírito Santo. É isso aí. Quando você vai deixar de ser um trouxa homofóbico? Não, eu não sou homofóbico. Existem muitas pessoas
na homossexualidade que frequentam a igreja da Lagoinha, frequentam muitas igrejas. Nunca agredi um homossexual, nunca impedi um homossexual de estar na igreja, nunca vou fazer isso. Prego o evangelho e vou pregar e amar, pregar a palavra de Deus a todos, a todas as pessoas, independente da sua opção sexual, independente da sua raça, da sua condição financeira, né, condição cultural, o evangelho tem que ser pregado. Não sou homofóbico, amo aquele que é homossexual, amo aquele que vive diante dessa realidade e que também precisa conhecer do evangelho e aquilo que o evangelho diz. É simples assim, esse é meu prazer, falar de Jesus para todas as pessoas. Então assim, não tem ódio aqui não, só amor de verdade. Você acha que já estamos muito perto do fim dos tempos? Pô, gente, Jesus, quando foi assunto ao céu, já falou, ó, começou o fim dos tempos. Depende. O negócio é ser fiel agora, crente agora, servir a Deus agora. Ele não sabe quando ele vai voltar, mas ele vem. Mas eu creio que está próximo. Eu creio que está afunilando. Meus irmãos, olha só, aproveitando essa deixa aqui, sabe, eu vou chegar ao ponto com você aqui do que muitas pessoas não têm falado. Muitas pessoas não estão observando esse fato. Sabe, tudo isso aí começou, olha, infelizmente o nosso irmão, que nós ouvimos muitos louvores da parte dele, existem pessoas que falam assim, poxa vida, pastor, você vai se manifestar, até como o pastor André Valadão também está se manifestando, e eu também como pastor estou me manifestando, e tem gente que não gosta não, tem gente que não se agrada não de nós pastores nos manifestar aqui nas mídias sociais, publicamente, o que nós pensamos. Ora, eles pelas redes sociais têm influenciado os nossos filhos, os nossos não, em nome de Jesus, que Deus guarda a minha casa e guarda a tua casa. Mas eles pelas redes sociais, né, pela TV, eles pela cultura, eles podem influenciar nossos filhos, a nossa juventude da igreja, esfriá-los na fé, afastá-los dos princípios bíblicos da sã doutrina, e nós não podemos falar não. Nós temos que ficar quietinho, não podemos nos manifestar aqui nas mídias sociais. O camarada vem, as pessoas vêm, enchem a internet, que é um mundo, enche a internet, que é um mundo de blasfêmias, enche a internet de heresias, de coisas que tiram totalmente fora do contexto que é a sã doutrina, que é o evangelho puro, verdadeiro, que o apóstolo Paulo nos deixou, que a Bíblia, que Jesus nos deixou, e tirando eles daquilo que são os ensinamentos cristãos, e nós não podemos nos manifestar, não. Nós não podemos nos manifestar. Nós temos que ficar quietinho, caladinho, só indo para a igreja, cultuando, indo para os montes, aqueles que acreditam, fazendo os seus jejuns, a sua oração, fazendo os seus trabalhos, tirando pessoas do meio das drogas, da bebida, restaurando casamentos, e nós não podemos manifestar em nada. Eles estão tentando nos atrapalhar, tentando minar com a igreja do futuro, porque um adolescente, um jovem, é a igreja do futuro, e nós temos que ficar calados. Nós não podemos nos manifestar, porque então nós não somos pastores, porque então nós somos hereges. Meus irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que não se pode esconder uma lâmpada ou colocar uma lâmpada debaixo da mesa, mas do velador, para que todos vejam. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, olha, resplandeça diante dos homens as suas boas obras. E nós praticamos obras, nós temos obras de duas formas, com as nossas atitudes e com as nossas palavras. Então eles precisam ver nós pregarmos o verdadeiro evangelho. E não é preciso nos chamar, não. Se nós estamos vendo coisas que estão fora da palavra de Deus, coisas que estão atrapalhando o bom procedimento do evangelho, que estão esfriando os nossos jovens, colocando uma ideologia antibíblica, anticristã na mente deles, nós temos que nos posicionar, sim. Como diz o Eliseu Rodrigues, né? Se eles vêm na internet se posicionar trazendo heresias, nós temos que vir na internet e trazer o evangelho puro, e trazer o evangelho verdadeiro. Obrigado a você que ficou até aqui com a gente. Deixa a sua curtida. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, nos ajudando a crescer aqui nas plataformas do YouTube. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.